Planejamento. Faça hoje para garantir o output de amanhã. O processo de planejamento. Muitas pessoas pensam que o planejamento é uma das responsabilidades mais importantes de um gestor. Todos nós aprendemos em algum lugar que um gestor é responsável por planejar, organizar, controlar. Na verdade, o planejamento é uma atividade cotidiana e rotineira. É algo que todos nós fazemos o tempo todo, sem alardes, tanto na nossa vida pessoal quanto na vida profissional. Página 133, o livro é Gestão de Alta Performance, o autor é Andy Grove. Esse livro foi escrito em 1983 e reescrito pelo próprio autor em 1995. Nós estamos estudando com leitura acompanhada de aproximadamente 30 minutos, dia a dia, para que ela seja lida, ouvida e acompanhada e colocada em prática, tá? O que nós lemos aqui, nós queremos pôr em prática, principalmente dentro da nossa empresa, que é a Injeta Plástico. Eu sou Luiz Fernando Fontana e estou aqui para continuar a leitura, que hoje é a 14ª leitura. Voltando ao texto, é algo que todos nós fazemos o tempo todo sem alardes, tanto na nossa vida pessoal quanto na profissional. Por exemplo, ao entrar no carro para ir ao trabalho de manhã, você pode decidir se precisa ou não parar no posto para abastecer. Você dá uma olhada no painel para ver quanto combustível tem no tanque. Calcula a distância que precisa percorrer, faz uma estimativa aproximada de quanto combustível será necessário para o percurso. Ao comparar o combustível necessário com o combustível que tem no tanque, você decide se precisa abastecer ou não. Esse é um exemplo simples de planejamento. Fica mais fácil entender a dinâmica do planejamento se retornarmos nossos princípios básicos de produção. Como vimos no capítulo 2, o principal método para controlar o output futuro de uma fábrica é usando um sistema de projeção da demanda, fabricando de acordo com essa previsão. Produção para a projeção. Operamos nossa fábrica para atender os pedidos existentes e previstos. Nosso trabalho é compreender o output da fábrica em determinado momento aos pedidos. Se o output estimado não corresponde à demanda de mercado estimada, aumentamos a produção ou a reduzimos para eliminar o excesso. Assim, o planejamento da fábrica pode ser resumido da seguinte forma: a etapa 1, determinar a demanda de mercado pelo produto. Etapa 2, definir o que a fábrica produzirá se nenhum ajuste for feito. Etapa 3, ajustar o cronograma de produção para que o output estimado da fábrica corresponda à demanda de mercado estimada. Em geral, seu processo de planejamento deve seguir a mesma lógica. A etapa 1 é determinar a necessidade ou demanda estimada. Qual é a demanda do ambiente em relação a você, sua empresa ou sua organização? A etapa 2 é definir a situação atual, o que você está produzindo agora, o que produzirá quando concluir seus projetos em andamento. Em outras palavras, qual será a sua situação se você não fizer nenhuma mudança? A etapa 3
é comparar e ajustar a etapa 2 em relação à etapa 1. Ou seja, o que você precisa fazer a mais ou a menos para atender a demanda do ambiente. Vamos analisar cada etapa em mais detalhes. Bom, para mim ficou um pouquinho confuso. Eu acho que aqui vale a pena reler, tá? Caso tenha dúvida, reler ou voltar o áudio para que fique bem claro. Etapa 1. Demanda do ambiente. O que exatamente quero dizer com a palavra ambiente? Se você considerar seu grupo dentro da organização como se fosse uma empresa independente, verá que seu ambiente é composto de outros grupos que afetam um minutinho, porque a bateria aqui está acabando. Espero que volte a carregar. Vamos lá. Por exemplo, se você fosse o gestor do departamento encarregado das correspondências e malotes da empresa, seu ambiente seria composto dos clientes que precisam de seus serviços, o restante da empresa, fornecedores específicos, sacos para malote, correios e, por fim, seus concorrentes. Naturalmente, você não teria concorrentes internos, mas pode comparar seu serviço como, por exemplo, serviços terceirizados de entrega de encomendas e malotes para avaliar seu desempenho e estabelecer padrões. O que você deve analisar no seu ambiente? Você deve tentar conhecer as expectativas de seus clientes e saber como eles avaliam o seu desempenho. Você deve manter-se informado dos avanços tecnológicos, como o envio de documentos pela internet e outras formas alternativas de fazer seu trabalho. Você deve avaliar o desempenho de seus fornecedores, assim como o de outros grupos da organização a qual você pertence. Algum outro grupo, como o departamento de logística, afeta a performance de seu trabalho? Será que esse grupo pode atender às suas necessidades? Uma vez definido o seu ambiente, é necessário examiná-lo sob duas perspectivas, nesse exato momento e em algum momento futuro, digamos daqui a um ano. Em seguida, você deve responder as seguintes perguntas: o que meus clientes querem de mim agora? Estou atendendo a essas necessidades? O que eles esperam ou esperarão de mim daqui a um ano? Você precisa se concentrar na diferença entre as demandas atuais do ambiente e as demandas esperadas de um ano. É fundamental fazer essa análise da diferença, porque se suas atividades atuais estão satisfazendo apenas as demandas atuais de seus clientes, você vai ter de fazer algo diferente ou mais para dar conta dessa diferença. A sua resposta a essa diferença é o principal output do processo de planejamento. Será que este é o momento para pensar nas providências que você poderá tomar para resolver a questão? Não, isso só vai criar confusão. O que aconteceria com uma fábrica, por exemplo, se o departamento de marketing ajustasse sua projeção de demanda com base em sua própria avaliação da capacidade de produção da fábrica? Se o marketing soubesse que conseguiria vender 100 unidades por mês, mas achasse que a fábrica só conseguiria produzir 10 e, com base nisso, submetesse uma projeção de demanda
de 10 unidades, a fábrica nunca tomaria providências para satisfazer a demanda real. Muito bem. Essa é a etapa 1. Acredito que o barulho externo aqui tenha atrapalhado um pouquinho, pelo menos me desconcentrou um pouco. Mas vamos continuar, não poderíamos parar e retomar a leitura desde o início lá. Se ficar falho, depois a gente refaz essa etapa 1 aqui. Etapa 2, situação atual. A segunda etapa do planejamento é determinar sua situação atual. Isso é feito por meio de uma lista de seus recursos atuais e dos projetos em andamento. Para fazer essa lista, use os mesmos termos ou a moeda que utilizou para definir a demanda. Por exemplo, se sua demanda tiver sido definida em termos de desenhos de produto concluídos, seu trabalho em andamento deve ser concluído ou incluído na lista como desenho de produto parcialmente concluídos. Também é importante analisar o timing, ou em outras palavras, quando esses projetos sairão de seu pipeline. Você deve se perguntar: todos os projetos em andamento serão concluídos? É provável que alguns deles sejam descartados ou abortados. Você deve levar isso em conta na sua projeção de output. Estatisticamente, na produção de semicondutores, apenas cerca de 80% da matéria-prima que começa a ser processada efetivamente é transformada no produto final. Da mesma forma, embora seja impossível fazer uma estimativa precisa em todos os casos, é sempre interessante ser cauteloso e levar em conta uma porcentagem de perda, também no caso de projetos de gestão. Etapa 3. O que fazer para preencher a lacuna? A última etapa do planejamento consiste em realizar novas tarefas ou alterar tarefas existentes para preencher a lacuna entre a demanda de seu ambiente e o output de suas atividades atuais. A primeira pergunta a ser respondida é: o que você precisa fazer para preencher a lacuna? A segunda é: o que você pode fazer para preencher a lacuna? Responda a cada uma pergunta separadamente e só então decida o que efetivamente fará, avaliando qual efeito suas ações terão para reduzir a diferença e quando isso acontecerá. As ações que você decidir tomar serão a sua estratégia. Existe muita confusão entre o que é a estratégia e o que é a tática. Embora a distinção não costume ter o valor prático, a diferenciação a seguir pode ajudar ao elaborar em palavras o que você planeja fazer. O resumo mais abstrato e geral dessas ações é a sua estratégia. O que você fará para implementar a estratégia são suas táticas. Acontece muito de uma estratégia em um nível de gestão ser uma tática para o nível logo acima. Vamos voltar ao nosso departamento de correspondências e malotes. Suponha que o gestor de comunicações corporativas tenha decidido instalar um sistema de correio eletrônico ligando todas as fábricas. Para esse gestor, isso seria uma estratégia, um plano de ação, a fim de melhorar a capacidade de comunicação entre as instalações de produção. O gestor do departamento de correspondências e malotes vai precisar tomar algumas medidas quando esse sistema de correio eletrônico for implementado. Por exemplo, sua estratégia pode se instalar
impressoras em seu departamento e criar um serviço para entregar cópias impressas por todo o escritório. A estratégia do gestor do departamento de correspondências é a tática do gestor de comunicações. Alguns exemplos. Ao definir seu ambiente e sua situação atuais, Bruce, o diretor de marketing da Intel, descobriu que só tinha 3 pessoas em seu departamento capazes de realizar um grande número de projetos. Ao analisar a situação futura desejada, ele percebeu que todos os projetos teriam de ser concluídos. Caso isso não acontecesse, o resultado teria considerável custo adicional e muito mais empenho depois. Bruce se viu diante de um dilema, principalmente considerando que seu orçamento o impedia de contratar mais pessoas. Ele concluiu que o melhor a fazer seria reduzir um pouco a lacuna, promovendo a convergência entre os projetos e a capacidade de seu grupo de concluí-las, ou concluí-los, que eram projetos. Uma correspondência completa era impossível. Bruce decidiu transferir o maior número possível de tarefas não cruciais a outros grupos da empresa, grupos menos qualificados para realizar as tarefas, mas também menos sobrecarregados. Ele também negociou com seu superior a contratação de um estagiário para ajudar com algumas tarefas fáceis e propôs a monitorar de perto o desempenho de sua equipe. Nota de rodapé. Lembrando que o livro foi originalmente escrito na década de 1980, quando os sistemas de e-mail ainda não estavam plenamente desenvolvidos. É uma boa lembrança. Além disso, tendo em vista reduzir o gargalo em um prazo mais longo, buscou alternativas como dividir o trabalho com outros grupos de marketing da empresa e eliminar qualquer tarefa que eles poderiam estar fazendo em duplicidade. Por fim, Bruce entrou com o pedido para aumentar o tamanho de sua unidade. Seu plano e o fato de qual a total convergência entre suas tarefas e a capacidade de seu grupo de realizá-las não era possível, mesmo com muito empenho. Serviria de argumento para a solicitação. Vejamos outro exemplo. Um gerente de nível intermediário da Intel, Cindy, a engenheira de processos de fabricação que conhecemos no capítulo 3, é responsável por manter e melhorar o processo de produção de microchips complexos em uma fábrica. Ela definiu seu ambiente em termos de uma coletânea de objetos e influências. Os objetos são os novos processos e as ferramentas de fabricação que ainda não foram testados na produção. As influências são as pessoas que podem afetar seu trabalho direta ou indiretamente. Os engenheiros de desenvolvimento, por exemplo, gostariam que ela exigisse menos experimentos e documentação antes de se decidir por implementar os novos processos desenvolvidos por eles. Já os engenheiros de produção gostariam que ela fornecesse mais experimentos e documentação para os mesmos novos processos. Por fim, há os engenheiros de produto, que, ansiosos para ver seus chips no mercado, gostariam da ajuda dela para fazer isso. Além de todos os membros da equipe de produção que a pressionam para garantir que os novos processos sejam implementados rapidamente e as novas ferramentas de fabricação funcionem imediatamente sem problemas, Cindy atua como uma consultora, fazendo recomendações a cada grupo que influencia seu trabalho para decidir se algo está realmente pronto para entrar em produção. Desse modo, ela é responsável por coordenar todos os eventos para incluir um produto, processo ou ferramenta nas operações de produção. Seu cliente é a área de produção e seus fornecedores. São os grupos de engenharia da produção, desenvolvimento e engenharia de produto. Analisando
sua situação atual, Cindy descobriu que os dados e os experimentos que ela precisava receber do grupo de desenvolvimento sempre chegavam incompletos. Aprofundando-se na análise das questões, ela constatou que os engenheiros de desenvolvimento não estavam priorizando a tarefa de fornecer dados completos e seguir a programação à risca. Ao determinar as demandas futuras, ficou claro para Cindy que ela precisava que todos os novos processos e equipamentos de produção fossem testados, depurados, demonstrados e, o mais importante, acompanhados das informações necessárias para serem aceitos e utilizados pelos engenheiros de produção que ficaram mais exigentes por conta de problemas que tiveram no passado. Em seguida, Cindy definiu sua estratégia, seu plano de ação para chegar lá. Ela especificou exatamente quais etapas deveriam ser cumpridas antes que qualquer novo processo ou ferramenta fosse implementado. Então, ela aplicou as defasagens de tempo. Lembre-se da nossa fábrica de café da manhã, para especificar quando a etapa precisaria ser realizada para que o modo ou seu plano fosse concluído a tempo. Depois convenceu o gestor dos engenheiros de desenvolvimento a concordar com seu cronograma detalhado. Ela negociou o que precisaria ser feito por ela e pelos engenheiros, bem como prazos, a fim de atingir as metas combinadas. Por fim, para não se desviar do plano, ela decidiu monitorar semanalmente todos os seus fornecedores. Ela também passaria a divulgar o desempenho dos engenheiros em contraste com o cronograma para motivá-los a cumprir prazos importantes, um indicador, e informá-los de possíveis problemas, uma janela na caixa preta. O output do processo de planejamento. O ponto-chave dos planos de Bruce e Cindy é que o planejamento deles produziu tarefas que precisavam ser realizadas no presente para afetar eventos futuros. Já vi muitas pessoas que, ao reconhecer a lacuna, quebram a cabeça para decidir o que deve ser feito para resolvê-la. Mas a lacuna de hoje representa um problema de planejamento em algum momento do passado. Por analogia, forçar-se a focar nas decisões necessárias para corrigir um problema atual é como tentar chegar ao posto de gasolina depois que o carro já está com o tanque vazio. O correto seria ter parado para abastecer antes. Para evitar esse problema, lembre-se de que, ao planejar, você deve responder a seguinte pergunta: o que tenho que fazer hoje para resolver? Ou melhor, para evitar o problema de amanhã. Desse modo, o verdadeiro output do processo de planejamento é o conjunto de tarefas que devem ser realizadas de acordo com o plano. O output de planejamento anual da Intel, por exemplo, são as ações tomadas e as mudanças decididas como resultado da ponderação dos membros da organização como um todo. Eu, por exemplo, quase nunca consulto o calhamaço que chamamos de plano anual. Em outras palavras, o output do processo de planejamento são as decisões tomadas e as ações realizadas como resultado do processo. Seu planejamento deve contemplar quanto tempo no futuro. Na Intel, nosso planejamento estratégico a longo prazo contempla 5 anos adiante. Mas o que efetivamente é afetado são os eventos do ano seguinte. E somente do ano seguinte. Teremos outra chance de replanejar o segundo dos 5 anos na reunião de planejamento de longo prazo do próximo ano. Quando o segundo ano passar a ser o primeiro dos 5, portanto, tenha em mente que você
deve implementar a parte de um plano referente ao intervalo. Entre agora e seu próximo planejamento, você precisará repassar todo o resto da próxima vez. Também é necessário tomar o cuidado de não planejar com frequência demais, porque precisamos de um tempo para avaliar o impacto das decisões tomadas e decidir se elas foram ou não adequadas. Em outras palavras, precisamos do feedback que será indispensável para o nosso próximo planejamento. Quem deve ser envolvido no processo de planejamento? Os gestores operacionais da organização, uma vez que os planejadores precisam ser pessoas que vão implementar o plano. O planejamento não é uma área isolada, mas sim uma atividade gerencial importantíssima com enorme alavancagem por conta de seu impacto no desempenho futuro da organização. Mas essa alavancagem só pode ser obtida pelo casamento, isto é, um bom casamento colaborativo entre o planejamento e a implementação. Essa frase aqui é de extrema importância ao meu ver. A alavancagem só pode ser obtida pelo casamento entre o planejamento e a implementação. De pouco adianta alguém planejar, sendo que quem deve implementar, não quer fazer. E de pouco adianta alguém querer implementar, sendo que não tem alguém para planejar e saber dos dados necessários para a realização daquele planejamento. Casamento entre essas duas etapas, essas duas fases, esses dois grupos, é de extrema importância. O autor está certíssimo nisso aqui. Por fim, lembre que, ao dizer sim a projetos, a uma decisão e etc., você estará necessariamente dizendo não a outra coisa. Sempre que você se compromete com algo, abdica da chance de comprometer-se com alguma outra coisa. Isso, naturalmente, é uma consequência inevitável e inescapável da alocação de qualquer recurso finito. Os planejadores precisam ter a coragem, a integridade e a disciplina necessárias para recusar e aceitar projetos, para negar como uma justificativa ou para aceitar com um sorriso. Para negar com uma justificativa ou para aceitar com um sorriso. Gestão por objetivos. O processo de planejamento aplicado ao dia a dia. O sistema de gestão por objetivos pressupõe que, como estamos levando em consideração o curto prazo, deveríamos saber muito bem que nosso ambiente requer de nós. Como estamos levando em consideração o curto prazo, deveríamos saber muito bem o que nosso ambiente requer de nós. Assim, a gestão por objetivos concentra-se nas etapas 2 e 3 do processo do planejamento e tenta fazer com que elas sejam o mais específicas possível. A ideia por trás da gestão por objetivos é extremamente simples. Se você não sabe para onde está indo, nunca vai chegar lá. Ou, como diz um amigo, ou como diz o antigo ditado, não um amigo indiano, ou como diz um antigo ditado indiano, se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho o levará até lá. Talvez se você não sabe para onde está indo, nenhum caminho vai te levar até lá. Um bom sistema de gestão por objetivos só precisa responder a duas perguntas. Aonde eu quero ir? A resposta nos fornece o objetivo. 2.
Como controlo meu progresso para garantir que eu chegue lá? A resposta nos fornece milestones ou resultados chaves. Muito bem, chegamos à página 142 e 30 minutos de leituras e comentários. Como eu já bocejei aqui algumas vezes, acho que está na hora de eu parar. Apesar que, para terminar o capítulo, faltam apenas mais 1, 2, 3, 4 páginas. Mas eu vou deixar para a próxima leitura. Ok? Até a próxima. Tchau, tchau.